Correção da atividade 15 da página 19. Então, essa atividade pede para calcular o chamado número de elementos da interseção do conjunto A com o B, sabendo que o número de elementos do conjunto A é 6, o número de elementos do conjunto B é 10 e o número de elementos da união desses conjuntos A e B é 12. Então, a gente começa aqui representando o valor desconhecido por uma chamada incógnita, que aqui a professora escolheu o x. Poderia ser usada qualquer outra letra para simbolizar aqui o valor desconhecido. Então, nós vamos aqui usar a fórmula. Essa fórmula permite calcular o número de elementos da união dos conjuntos, conhecendo o número de elementos do conjunto A, do conjunto B e o número de elementos da interseção desses conjuntos. Então, se eu somar o número de elementos de um conjunto A com a quantidade de elementos de um conjunto B e diminuir pela interseção desses conjuntos, que é os elementos que esses conjuntos têm em comum, iguais, a gente consegue descobrir qual é o número de elementos da união do conjunto A e B. Então, é essa forma que eu vou utilizar. Então, eu vou substituir, no lugar do N, que significa número de elementos, então, o número de elementos da união de A com B, eu vou substituir pelo 12. No lugar do N de A, que significa número de elementos do conjunto A, eu vou colocar o 6, mais, sempre é mais aqui por causa da fórmula, ela manda somar, eu tenho que somar a quantidade de elementos de cada conjunto. Então, eu vou somar com o número de elementos que o conjunto B tem, que é 10, e vou diminuir pelo número de elementos da interseção desses conjuntos. Como eu não sei qual é o número de elementos dessa interseção, eu vou representar por uma incógnita x. Feitas as substituições, eu vou somar os termos semelhantes aqui nesse lado da igualdade, 6 mais 10, que é igual a 16, e depois eu vou isolar a incógnita x, trocando esse 16 do lado de igualdade. Como ele é positivo, se ele vai trocar de lado da igualdade, vai mudar de membro, ele vai fazer uma operação inversa. Então, o contrário de mais, o inverso de mais é menos, então vai passar diminuindo. Aí eu resolvo aqui que 12 menos 16 é igual a menos 4, então eu vou ter menos 4 igual a menos x. Fazendo a troca aqui da incógnita, colocando ela no primeiro membro, que é como nós estamos acostumados a ver, a gente faz a troca dos sinais também, porque ele passa para o outro lado, ele passa somando, e o 4 também. Então, x é igual a 4. Então, o que significa esse x igual a 4? Que os conjuntos A e B têm 4 elementos em comum, é o número de elementos da interseção desses conjuntos. A questão 15 ainda pede para representar toda essa situação através do diagrama de Venn, que está aqui. Então, vocês fazem ali 2 círculos para representar o conjunto A e o B. Então, esses círculos eles vão se encontrar aqui em um determinado momento, que é aqui onde eles se encontram é o número de elementos da interseção. Então, vou colocar aqui que o número de elementos da interseção é o 4. Para saber qual é a quantidade de elementos do conjunto A, eu preciso pegar aqui o número de elementos do conjunto A que foi dado na questão, que é 6, e diminuir pelo 4, que é igual a 2. Então, o número de elementos que só fazem parte do conjunto A é 2. Não posso colocar 4 aqui, porque se eu for somar 4 com mais 4 aqui, daria 8. Então, eu tenho que sempre diminuir o total de número de elementos de um conjunto, no caso aqui o conjunto A, pela sua interseção. Daí eu consigo descobrir quantos elementos só tem no conjunto A, não tem nos outros conjuntos também ao mesmo tempo. A mesma coisa no conjunto B. Está dizendo aqui que o número de elementos do conjunto B é no total 10. Mas, como eu já coloquei o 4 aqui, já estou dizendo que ele está fazendo parte desse conjunto, eu preciso diminuir esse 4. Então, 6 elementos só fazem parte do B, aí mais os 4 que também fazem parte do B, mas também fazem parte do A ao mesmo tempo. Aí vocês podem aqui fiz na forma retangular, mas poderia ter qualquer outra forma, circula aqui ao redor para simbolizar que, juntando tudo isso, nós vamos ter o 12, que é o número de elementos
da união desses conjuntos, tá? Que é o total de elementos desse conjunto.